Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer o mini alce de pendurar e a estrelinha fofucha. Vou começar com a estrelinha. Vou usar o fio mostarda, ele tá bem fininho, então eu tô usando a agulha número 7, tá? Para a estrelinha, a gente vai começar com 10 pontinhos baixos no anel mágico. Vou laçar meu fio lá para fazer o anel mágico. Vou fazer os 10 pontos, ó, já vou descruzar ele aqui para eu poder fechar esse anel sem dar nó. Fiz o primeiro, vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com o que eu tinha lá, já tenho 10. Então, ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10º pontinho que tá na minha agulha, que eu vou fechar o anel mágico com um arremate invisível e formar essa 10ª alcinha de ponto. Vou fechar o anel mágico, alonguei meu fio, venho com a minha agulha na alcinha, por baixo da alcinha do primeiro ponto, levo essa alça alongada lá para trás e vou simular a alcinha de ponto, introduzir a minha agulha nesse intervalo entre o primeiro e o último pontinho feitos para fechar a minha alcinha e laçar o meu fio. Trouxe o meu fio aqui. A gente vai fazer para essa estrelinha, a gente vai trabalhar em cada ponto 2 pontos baixos, 2 correntinhas, mais 2 pontos baixos em cada pontinho. No próximo, a gente fecha com ponto baixíssimo. Então, vou começar aqui fazendo primeiro ponto baixo, volto no mesmo ponto de base, mais um ponto baixo, 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, faço mais um ponto baixo e mais um. Esse fio tá muito fininho e eu apertei bastante esse ponto. Tenho aqui 2 pontinhos, 2 correntinhas, mais 2 pontos. Vou empurrar o meu trabalho para eu catar o segundo pontinho aqui, ó. E vou fechar ele com ponto baixíssimo. Já vou partir para o próximo ponto de base, laçar meu fio e fechar o primeiro ponto baixo e recomeçar a sequência com 2 pontos baixos, 2 correntinhas, mais 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Quando eu faço essa sequência, o meu ponto esconde o próximo e eu tenho que abrir aqui para eu enxergar o próximo pontinho de base para fechar em ponto baixíssimo nele. Já vou de novo no próximo e recomeço com um ponto baixo, volto na base, segundo ponto baixo, 2 correntinhas e volto na base para o terceiro ponto baixo e volto lá para o quarto e último ponto baixo. Empurro o meu trabalho para catar a base que fica escondida, para fechar em baixíssimo. Vou no próximo e repito a mesma sequência. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 2 correntinhas,
terceiro ponto baixo e quarto ponto baixo. Abro, empurro o meu trabalho para catar a minha correntinha, a minha pontinho de base. Já vou no próximo, um ponto baixo, 2 pontinhos baixos, 2 correntinhas, volto na mesma base, 1 e mais 2. Tenho meu pontinho aqui de base que vai sobrar, ó, o último. Vou lá e fecho em ponto baixíssimo. Fechei em ponto baixíssimo, já fiz a minha estrelinha fofucha. Vou catar o meu fio, cortar para fazer o arremate. Vou trazer o meu pontinho aqui, o meu fio lá pro alto e vou arrematar na base, na alcinha do primeiro ponto, ó. Vou pegar uma agulha menorzinha, venho lá na alcinha do ponto, levo esse fio lá para trás e volto com ele por onde ele saiu. Vou fazer o caminho que é feito no nosso trabalho. A minha estrelinha já está prontinha e aqui a estrelinha já está pronta. Agora é só a gente arrematar, levar esse fio que a gente fez o arremate agora do baixíssimo, leva ele para o alto, já fica a nossa alcinha de pendurar. Aqui atrás já posso passar uma colinha, o fio do anel mágico eu já posso cortar e ele vai ficar escondidinho assim. Vou usar a cola Pega Mil. Vou passar uma colinha aqui por baixo, ó. Já puxo um pouquinho para esconder. Aqui ela vai ficar coladinha, já segura. E a nossa estrelinha fofucha já tá prontinha. Vamos agora fazer um mini alce? Deixar a estrelinha aqui. E vamos partir pro mini alce. O mini alce de pendurar, vou fazer com fio de malha café com leite. E a gente vai trabalhar não mais em anel mágico. Eu vou fazer agora correntinha. Então, vou fechar o meu nozinho da correntinha e vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Feitas as 3 correntinhas, vou fazer mais uma para a virada desse trabalho, que ela vai se transformar no meu primeiro pontinho desse trabalho. Volto na alcinha de trás da correntinha e faço um pontinho baixo. A correntinha do meio, eu vou fazer, laço meu fio e vou fazer um meio ponto alto. Na última correntinha, ou a primeira feita nesse trabalho, depois do nozinho, eu vou fazer 6 pontos meio altos. Então, eu laço e fecho tudo de uma vez. 1, 2. Já começo a esconder esse meu fio. Laço meu fio, vou lá já escondendo o nozinho, faço o terceiro ponto. Laço meu fio, volto na mesma base, faço meu quarto ponto meio alto e já vou virando, tá vendo? Laço, volto lá para fazer
o quinto e laço, volto lá para fazer o sexto e último ponto dessa quina. Vou puxar o meu fio lá do nozinho para ele ficar direitinho aqui atrás. E vou continuar o meu trabalho. Aqui eu já posso, inclusive, ó, cortar esse fio do nozinho. Já vou no pontinho do meio onde eu fiz o meio ponto alto e vou fazer também um meio ponto alto. E no último, na minha terceira correntinha feita, na volta para finalizar, eu vou finalizar com um ponto baixo. E eu vou ter um trabalho quase que como uma gota. Vou partir para o arremate invisível, pego aqui, ó, a divisão entre o primeiro e o segundo pontos do início desse projeto, que no caso foi a minha quarta correntinha, né? E o primeiro ponto desse trabalho. Meu fio, introduzo a minha agulha para o meu arremate invisível. Vou laçar o meu fio lá atrás e trazer essa alcinha aqui para frente. Eu, nesse trabalho, eu não vou trabalhar no ponto do meio, que é exatamente esse aqui. Eu vou trabalhar nos pontos de laterais, das laterais, para poder fazer a orelhinha do meu alce. Então, o que que eu faço aqui? Eu volto para o ponto anterior, introduzo a minha agulha, laço e trago o meu fio lá. E daqui eu vou tirar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto com a minha agulha na base desse ponto e fecho em ponto baixíssimo. Já tenho aqui uma orelhinha do meu alce feito. Vou pular o pontinho do meio e vou alongar o meu fio para fazer exatamente esse pontinho alongado que vai esconder o meu chifrinho. Pulo o ponto de base, vou lá para o próximo e fecho esse ponto. Já subo aqui também 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E volto para arrematar essa orelhinha, essa segunda orelhinha, não mais aqui por dentro, eu vou aqui do ladinho, ó, no mesmo ponto, no mesmo pontinho de base, só que eu só venho aqui do ladinho para poder fazer um arremate mais bonitinho, tá? Essa orelhinha também já tá pronta, essa minha base de alce já tá pronta. Vou cortar o meu fio, já deixando um pouquinho maior para fazer a alcinha de pendurar dele. Trago o fio todo aqui para frente e com a agulhinha vou lá de trás para frente para puxar esse fio lá para trás. Esse fio vai ser, ó, já tá o meu alcezinho prontinho. Esse fio vai ser a minha alcinha de pendurar, que depois eu vou transformar ele. Vou trabalhar agora o nosso chifrinho. O chifrinho do alce eu vou fazer com esse fio meio marrom, meio cinza, enfim. É o que eu tenho aqui. Para fazer o chifrinho, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar naquele pontinho que a gente pulou, ó, por trás desse alongado, vou introduzir a minha agulha lá no arremate, lá da cabecinha do alce. E vou puxar a minha alcinha do ponto. Aqui eu vou tirar 1, 2, 3 correntinhas.
fiz as 3 correntinhas, vou voltar na anterior e fechar em ponto baixíssimo para fazer o meu primeiro chifrinho. Subo aqui mais 1, 2 correntinhas e volto na anterior também para fechar em ponto baixíssimo. Já tenho o primeiro chifrinho do meu alce feito. O que eu vou fazer? Vou voltar lá na correntinha anterior até a base e fechar esse primeiro chifrinho. Volto lá na base, introduzo a minha agulha, trago o fio, fecho em ponto baixíssimo e já subo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora a gente vai trabalhar invertido, a gente vai subir as 4 e descer o chifrinho. Então, a gente vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos virar esse trabalho na anterior, fechar em ponto baixíssimo, andar mais uma correntinha para trás, fechar em ponto baixíssimo. Daqui, a gente vai subir 2 correntinhas para voltar no anterior e também fechar em baixíssimo. E agora sim, a gente volta lá nas alcinhas até a base, trabalhando em ponto baixíssimo para fechar esse trabalho. Feito o chifrinho, ó, os 2 chifrinhos já estão feitinhos dos 2 lados, já posso cortar o meu fio, puxar esse fio todo para o alto e com a agulha menorzinha, venho lá de trás para frente, carrego esse fio lá para trás para fazer o arremate desse chifrinho. E essa alcinha alongada que a gente trabalhou aqui, ó, é o que vai disfarçar esse entra e sai de fio o tempo inteiro. O chifrinho já tá feito dos 2 ladinhos. Agora, a gente já vai arrematar esse fio todo aqui. Lembrando que o fio café com leite vai servir de alcinha de pendurar. Esse fio do chifrinho a gente vai só carregar ele por dentro para arrematar, cortar, passar a colinha, enfim, aquela saga dos arremates que a gente tem que conviver com isso, né? Que para mim é a pior parte, mas precisa ser feito. Vou aderir também a colinha, porque fica sem um trabalho muito miudinho assim. É bom a gente passar a colinha, porque aí não fica tendo que esconder um bocado de fio. A gente dá só uma escondidinha de leve e já pode cortar. O próprio fiozinho aqui atrás, ó, já dá uma arrematada. O que a gente vai fazer com esse aqui? Carregar ele também, fazendo o trajeto contrário, lá para cima. De uma maneira que ele já gere a alça, tá vendo? Já fez a alcinha aqui. Posso carregar por dentro do chifrinho para a alcinha ficar mais acertadinha ou não, cada um escolhe, ó. Eu coloco porque aí fica mais ajustadinho, ó. O resto que sobrou aqui, passa a colinha também e corta esse fio. Daí a gente já tem o nosso alce pronto. O que falta fazer nele? Só o narizinho. Narizinho, mesmo esquema, retalho de fio, nozinho, mesmo esquema da bolinha de árvore, do botãozinho do corpo lá do boneco biscoito, ó. Trouxe, dei o nozinho,
venho com a agulha no meu anel mágico, lá no anel mágico não, onde eu fiz os 6 pontinhos altos lá de baixo, carrego esse fio lá para trás, as 2 alcinhas, né? Ajusto ele bonitinho e o nosso alcinho, mini alcezinho está prontinho. Arrematar isso aqui, eu corto, passo a colinha de um lado, levo para um lado, passo a colinha do outro, levo para o outro. Vou passar a colinha aqui também, prendo ele lá. Fechar essa cola antes que ela seque e acabe com a nossa vida, né? Porque aí acaba com a cola, acabou os arremates. Ó. Aqui é só tempinho dela secar, já tá todo arrematadinho de um lado e prontinho. Aqui estão os nossos mini alce e estrelinha fofucha de pendurar na nossa árvore de Natal.